Primeiramente, eu peço aí sua inscrição no canal e tenta curtir o vídeo. Muita gente, ó, cada vez mais, tá dizendo que não consegue curtir os vídeos do Plantão Brasil. E gente dizendo aí que o YouTube tira a inscrição do canal automaticamente. E aí o que acontece? O YouTube pouco a pouco para de mostrar os vídeos do Plantão Brasil depois de tirar a inscrição de você automaticamente. Então vê se ainda tem inscrição, tenta curtir o vídeo e comenta aí como foi a eleição na sua cidade, se o resultado foi bom ou ruim. Vamos falar aqui dos novos aí, da nova vertente da extrema-direita, que está tão engraçada quanto a outra. Esse pessoal perde a eleição, em vez deles recolherem as coisinhas e ir para casa, não. Eles têm que passar vergonha em público. Olha só, as Marsaletes resolveram, depois do resultado da eleição, ir para a Avenida Paulista, em São Paulo, e chorar, e rezar, e fazer discurso anticomunista. Vou te mostrar aqui os vídeos, tá muito engraçado, viu? Já já esse pessoal vai começar a rezar para pneu, vai começar a mandar recado para alienígena. Esse é o tamanho do desespero deles. Deu para ver que os bolsonaristas mais loucos, mais radicais, enfim, os mais tontos, eles migraram já do Bolsonaro, que eles consideram frouxo, para o Pablo Marçal. E o Marçal tá tratando esse pessoal igual gado mesmo. Se o Bolsonaro já tratava essa corja fascista aí como gado, o Marçal trata 10 vezes pior. Ele perdeu a eleição, ele não se pronunciou, ele não falou com os apoiadores, não falou com os seguidores. Aí o Fantástico conseguiu falar com ele um pouquinho, ele ainda detonou o Bolsonaro e disse que só vai se pronunciar quando as redes sociais dele voltarem, o que não tem prazo para acontecer, porque ele cometeu inúmeros crimes, e lembremos, ele caiu aí nas teias do Alexandre de Moraes. Eu estou usando aqui um termo que usou o Reinaldo Azevedo. O Marçal não estava esperando que ele ia cair nas teias do Alexandre de Moraes. Como é que isso aconteceu? Eu expliquei aqui outro dia. O Marçal, ele cometeu inúmeros crimes eleitorais, e assim como o Bolsonaro, né? Abuso de poder econômico, coisa que o Bolsonaro fez, ele fez também. Fake news na campanha, o Bolsonaro fez, ele fez também. Pagar apoiadores por apoio nas redes, o Bolsonaro fez em 2018, em 2022 fez de uma maneira diferente, o Marçal fez também. Então ele seguiu a cartilha do Bolsonaro, porém de uma maneira muito mais escrachada e muito mais aberta. O Bolsonaro, ele fingia que não disseminava fake news, o Bolsonaro, ele fingia que não pagava ali por um esquema de fake news do gabinete do ódio, não pagava os apoiadores, e o Bolsonaro, ele fingia que tratava bem seus apoiadores. Já o Marçal, não. É na cara dura mesmo. Ele confessa que pagava, ele confessa, já falou que o laudo era falso, eu não sabia, não sei o quê, eu não publicaria se soubesse que era falso, ou seja, tenta tirar o dele da reta, admite que é falso, que pode ser, para ele admite que pode ser, né, no caso, é falso, já admitiu que durante a campanha que realmente ele atacava todo mundo com mentiras porque ele tinha que chamar atenção, que aquilo era estratégia. Quer dizer, ele admite tudo, na cara dura, para todo mundo. E os apoiadores do Bolsonaro adoram isso. Eles adoram, eles acham, esse cara, ele fala a verdade, ele fala o que pensa e tudo mais. E aí o que acontece? Acontece que ele cometeu os crimes dele e até então ele estava ficando impune, porque a senhora Carmen Lúcia era muito rápida para prender petista na Lava Jato. Prender petista sem prova, Carmen Lúcia, ó, uma Ferrari. Vai rápido. A Carmen Lúcia foi muito rápida para enterrar a investigação dos 2 pastores que o Bolsonaro colocou no Ministério da Educação e que, junto com o ministro do Bolsonaro, pediam propina para prefeitos em troca de liberar verba e obrigavam esses prefeitos aí a imprimir Bíblia com a foto deles. Aí a investigação foi toda bem feita pela Polícia Federal, chegou até a prender o ministro do Bolsonaro, chegou na senhora Carmen Lúcia, ela rapidamente, como uma Ferrari, ela enterrou aquilo tudo, aquilo parou, tá até hoje lá, debaixo do bumbum da Carmen Lúcia, que ela tá sentada em cima. Então, aí o que acontece? Para punir a extrema-direita, aí a Carmen Lúcia, ela é um Fusquinha 1968, sem 2 rodas, se arrastando no chão. Essa é a Carmen Lúcia. Aí o Alexandre de Moraes conseguiu aí, com a Polícia Federal, pegar o Marçal. Por quê? Porque a Polícia Federal fez um relatório, entregou na semana passada, na quinta-feira, ao Alexandre sobre as contas que estavam usando o Twitter ilegalmente. E aí, entre essas contas, tinha o Pablo Marçal. A Polícia Federal fez outro relatório depois, dizendo, olha,
além de estar usando ilegalmente, o Pablo Marçal está cometendo crimes eleitorais ali no Twitter. Então tome providências, Alexandre. O Alexandre de Moraes convocou o Marçal para depor, não sabemos se ele já foi depor ou não, mas ele tinha um prazo de 24 horas, dia da eleição não conta, então deve depor aí hoje, se é que não foi ontem mesmo, porque a Polícia Federal também trabalha no domingo, apesar do dia da eleição não contar, pode ser que tenha ido depor, ele não falou com os apoiadores, então não dá para saber. Aí o que acontece? E o Alexandre de Moraes, na decisão, ele também intimou a Carmen Lúcia a fazer alguma coisa. Porque a Carmen Lúcia sozinha não faz nada, não. Eu vi alguns colunistas lavajatistas, esse pessoal até hoje gosta de defender os ministros do STF que eram lavajatistas, e olha que a Carmen Lúcia depois foi contra o Moro, né? Mas ainda eu vi alguns lavajatistas defendendo a Carmen Lúcia, mais ou menos defendendo, dizendo que, olha, é que o caso do Marçal, ele é candidato em São Paulo, então tem que passar pelo TRE e depois vai para o TSE. Só que o caso do Marçal foi para o TRE, e o TRE não suspendeu a candidatura dele. E aí o pessoal do Boulos recorreu, e aí vai para o TSE. E aí a Carmen Lúcia não faz nada. Então vai para o TSE, sim. O TSE é a última instância. Tem vários processos do Marçal que já foram julgadas liminares no TRE, e quem recorre, quem tem que julgar é o TSE, e o TSE não fez nada, absolutamente nada. A Carmen Lúcia, a diferença da Carmen Lúcia para André Mendonça, nesse quesito, é zero. O André Mendonça vai ser o presidente do TSE na eleição de 2026. Então podemos esperar o seguinte, que se for um candidato anti-bolsonarista cometendo os crimes que o Marçal está cometendo, anti-bolsonarista como é o Marçal, é capaz o André Mendonça punir mais rápido que a Carmen Lúcia, viu? Ela consegue ser pior que o André Mendonça. Aí o que aconteceu? Passou a eleição, teve a apuração aí, o partido do Bolsonaro, o Valdemar Costa Neto falou que ia eleger 1.500 prefeitos, elegeu 500, um terço. Eu falei aqui faz umas 2 semanas, eu falei, ó, ele disse que ia eleger 1.500. Aí, depois, isso era no começo do ano. Aí chegou lá para abril, ele falou em 1.200. Aí chegou em agosto, ele falou 1.000. Aí agora, pouco antes da eleição, ele falou em 800. Elegeu 520. Tá, 500. Alguns vão falar, tá, Thiago, mas o PL elegeu mais do que o PT. O PT elegeu 251. Alguns vão falar até mais que o dobro. Só que o PT tem uma coisa, o principal líder do PT, que é o Lula, não fez campanha para ninguém no PT. Para ninguém. O Lula simplesmente fez assim, eleição municipal, não quero saber, não é problema meu. O único candidato que o Lula fez campanha é o Boulos, que não é do PT, é do PSOL. Os candidatos do PT que queriam o apoio do Lula ficaram aí de mãos abanando. Eu não sei o motivo pelo qual o Lula fez isso. Eu não sei quem convenceu o Lula a simplesmente abrir mão da campanha eleitoral. Mas aí, quando a imprensa vai lá e fala, o PT tem mais prefeituras, mas tem menos que o PL. Aí não importa se o Lula entrou na campanha ou não. A imprensa vai lá e critica o PT. E quer falar que o PT é menor que o PL do Bolsonaro. Só que o Bolsonaro fez campanha em mais de 150 cidades. Bem mais. O Bolsonaro ia em 2, 3 cidades por dia, aí na reta final. Ele, nos últimos 6 meses, está fazendo campanha aí para os candidatos, antes eram pré-candidatos, e para os candidatos aí do PL. E quando ele não vai na cidade, o Bolsonaro grava vídeo. Aí não é só o Bolsonaro, ele manda o Nicolas Ferreira, ele manda o PL mandava a Michele Bolsonaro. Então os principais aí do bolsonarismo estavam fazendo campanha para centenas de candidatos. E a grande maioria perdeu. A grande maioria perdeu. Já no PT, os principais do PT não estavam. Não estavam. A gente tem que lembrar que o PT não tem aí 3, como tem o bolsonarismo, tem a Michele, tem o Nicolas, tem o Bolsonaro. O PT tem o Lula. Aí se você for falar de alcance nas redes sociais, de ser aí um fenômeno, uma liderança aí grande, o PT não deixa que novas lideranças, não é o PT, a liderança do PT, mas várias lideranças do PT não deixam que tenha uma renovação, não deixam, é só ver o que fizeram com a minha candidatura 2 anos atrás. Não deixaram, assim, fizeram lá um erro na minha inscrição no TSE, e olha só, por um errinho do PT na minha inscrição no TSE foi suficiente para a minha candidatura ser indeferida. O Marçal cometeu um monte de crime e não foi indeferida, tava ele lá na urna. A diferença aí do TSE, como é rápido contra a esquerda e é bem lerdo contra a extrema-direita. E no meu caso, eu tenho total convicção de que foi boicote mesmo de alguém no PT de São Paulo. Alguém lá dentro do PT de São Paulo não queria, que eles não querem novas
lideranças. Já no bolsonarismo, tem o Nicolas aí que é jovem, vai ficar décadas, se não for preso antes, se não cortar o mal pela raiz, vai ficar décadas aí promovendo o fascismo. E aí eles fizeram muita campanha, o PL não conseguiu chegar na meta do Valdemar Costa Neto. O PT aumentou o número de prefeituras, apesar de não ter tido apoio do Lula. Em 2020 o Lula fez um pouquinho mais de campanha, mas também fez pouca. Os melhores resultados do PT foram 2008 e 2012, com o Lula fazendo campanha aí sim para muita gente. Aí o que acontece? O PSOL também conseguiu mais prefeituras, e na maior cidade do país, o Boulos foi para o segundo turno, mas eu vou falar, a chance do Boulos no segundo turno, vamos ser bem realistas aqui, é muito, mas é muito pequena, tá bom? Eu vou falar, o Marçal, mais, se juntar os votos de Marçal, mais os do Ricardo Nunes, já dá quase 60% dos votos, então fica difícil aí, tem pouca margem aí pro Boulos, a não ser que ele vire muitos votos. Difícil virar voto desse tipo de pessoa aqui, ó. Vamos dar um pouquinho de risada aqui. Que não conhece você, Jesus. Que o Marçal vença o mal, o inferno não vai acabar com a igreja. Eu clamo, Senhor, por todos aqueles que não conhecem a tua palavra e que não é da tua glória. Glória, Senhor, prova para eles. Escuta os choros de fundo. Pelo amor de Deus, eu peço de joelho. Eu não te amo. Não, meu joelho. Pede misericórdia, meu amor. Você sabe que o coração tá me fazendo graça, Maria. Sabe? Eu tô cansada. Ah, mulher, eu tô cansada. Tudo que eu posso, mais. Tá aí, isso aí é o... Esses são os apoiadores do Marçal. Qualquer semelhança com os bolsominions que foram pra frente dos quartéis e tudo mais, não é mera coincidência. Ele conseguiu puxar esse pessoal que era bolsonarista e eles viraram agora marçaletes, marçalistas, qualquer nome aí que possa inventar. E aí, o que acontece é o seguinte, o Bolsonaro tá bem preocupado porque ele viu que nas redes sociais, entre os apoiadores do Bolsonaro, não tô falando aqui entre todo mundo não, entre os apoiadores do Bolsonaro, hoje tem mais críticas ao Bolsonaro do que elogios. E muitos estão culpando aí o Bolsonaro pelo fato do Marçal não ter ido para o segundo turno. E olha, estão culpando o Bolsonaro por quê? Porque o Boulos ficou em segundo e o Marçal ficou menos de um ponto atrás do Boulos. Se o Marçal conquistasse um pouquinho mais de votos, ele tirava o Boulos do segundo turno e iam dois da extrema-direita para o segundo turno. E a extrema-direita ia fazer uma festa no segundo turno lá em São Paulo. Porém, não. O Bolsonaro atacou o Marçal e aí muitos aí dos bolsonaristas mais ferrenhos culpam isso aí pelo fato de muita gente ter aí anulado o voto, porque eles acreditam que alguns bolsonaristas não votam no Ricardo Nunes, porque o Ricardo Nunes é bandido, ele é do tal sistema, e não votam no Boulos, obviamente, nunca vão votar, e não votaram no Marçal porque o Bolsonaro atacou o Marçal e o Marçal estava lá se defendendo do Bolsonaro. Então, eles culpam aí o Bolsonaro por esse aí menos de um pontinho que levou o Boulos para o segundo turno. Aí eu vi muita gente na esquerda comemorando e tal. Vamos lá. Ou o Lula entra de vez aí na campanha dos candidatos do PT e do Boulos no segundo turno, ou o que vai acontecer é o seguinte, a direita vai continuar crescendo. Tem uma coisa que aconteceu aí na América Latina, que nos próximos vídeos eu vou falar com mais detalhes, mas é o seguinte, é um fenômeno que começou no meio, lá para 2005 a 2010, que é o seguinte, muitos governos de esquerda no começo do século foram eleitos na América Latina. Aí, Venezuela, Brasil, Equador, Peru, Chile, Argentina, enfim, vários. E aí, o establishment dos Estados Unidos ficou assim, peraí, a América Latina vai melhorar muito, tá melhorando muito. Eles começaram a melhorar muito a vida da população. Eles tinham que dividir a esquerda e fazer com que a esquerda ficasse mais longe das suas pautas, que são pautas econômicas. Aí o que eles fizeram? Eles passaram a dividir a esquerda, só ver, muitos dissidentes do PT criaram outros partidos de esquerda, mais à esquerda do que o PT. E passaram a fazer com que a esquerda tivesse pautas que não eram mais econômicas. E aí as pautas de esquerda viraram pautas identitárias. E essas pautas são pautas bem legítimas, mas elas tomaram a pauta da esquerda, que esquerda e direita, a gente está falando aqui de viés econômico, ideologia econômica. A direita tem ideologia lá
de pregar que existe a tal da meritocracia, Estado mínimo, e a esquerda é o oposto disso, é aí o poder para o povo, mais dinheiro no bolso do povo, do trabalhador. E aí o que aconteceu? Quando a esquerda começa a se distanciar dessa pauta, a esquerda começou a se distanciar da população. E é por isso que nas eleições municipais a esquerda começou a ir mal, e cada vez pior. Porque a população ali que está na cidade, eles não estão nem aí com a pauta identitária. Pelo contrário, muitas pesquisas mostram que essa população é conservadora, infelizmente. E aí, quando chega a extrema-direita com uma pauta anti-identitária, o que acontece? Muita gente não vai votar na extrema-direita, mas também não vai votar na esquerda. E aí eles começam a votar mais na direita, mais do que nunca. Mais do que nunca. A direita está crescendo nessa eleição de maneira que a direita só tinha esse poder lá nos anos 90, antes de existir internet. E agora a esquerda vai se distanciando um pouco da sua base, que era uma base de falar de economia, de falar do trabalhador, de melhorar a vida do trabalhador, e aí vai pouco a pouco perdendo terreno. A boa notícia é que isso começou a ser percebido, tanto é que o PT aumentou aí o número de prefeituras, aumentou o número de vereadores, o PT, inclusive, foi o partido mais votado para vereador na maior cidade do país, coisa que não acontecia, fazia muito tempo. Então tá mudando aí a esquerda, o entendimento, que essas pautas são muito importantes, mas não podem ser a pauta principal, porque se for a pauta principal, a gente perde a eleição. E se a gente perder a eleição, aí a pauta antirracismo, anti-homofobia, etc., vai ser escanteada pela direita que ganha a eleição. Até porque a direita, quando ganha a eleição, se alia à extrema-direita, que é anti essas pautas. Então, para ganhar a eleição, a gente precisa falar o que o trabalhador quer ouvir para dar o voto. E aí depois a gente melhora a vida de todo mundo. Então a esquerda começou a perceber isso, mas começou agora. A tendência nas próximas eleições é que as coisas melhorem. Veremos aí. Eu peço aí a sua inscrição no canal. Seguiremos aqui na luta. Falou!